Então, olá pessoal do quinto aninho, vamos então para a nossa segunda parte deste módulo, o corpo humano. Nós já tivemos uma visão geral, nós já vimos os níveis de organização e agora então a gente vai começar a falar sobre os sistemas do corpo humano. O primeiro que a gente vai falar é o sistema então tegumentar. Lembrando que, quando a gente fala do sistema do corpo humano, embora cada órgão tenha uma função específica, né, os órgãos e os sistemas são complementares e precisam atuar aí de maneira integrada, ou seja, junto, de uma forma conjunta, para que o corpo funcione, de forma aí adequada. Então, vamos conhecer um pouquinho desses sistemas que constituem o nosso corpo. Sistema tegumentar, então, ele é formado, por algumas estruturas principais, ou seja, alguns componentes. Então, ele é composto aí pela pele e seus anexos. Lembrando que o que a gente pode considerar como anexo, Os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas, aquelas que produzem o suor, as glândulas sebáceas, que produzem um óleo que acaba então lubrificando os pelos e a pele para não ficar tão seca ou ressecada, E as glândulas mamárias, que produzem o leite materno. São exemplos de alguns anexos que a gente encontra, tá? Então, olha aqui, nós temos uma imagem, ó. As glândulas sebáceas estão aqui, ó, próxima, à região dos pelos. O folículo capilar, que é quem dá origem ao pelo que a gente tem, Uma glândula sudorípara, olha aqui, ó, suor, E a presença de vasos sanguíneos, Lembrando que a gente viu aqui que é o tecido epitelial aqui em cima, Qual seria a função ou as funções do nosso sistema tegumentar? Então, ele tem como funções o quê? Ele impede que micro-organismos patogênicos entrem no organismo e causem infecções. Então, toda vez que a gente falar de organismos patogênicos, são aqueles micro-organismos que nos causam doenças. A outra função, evita a perda de água e é responsável pela produção de suor, Outra função, recebe os estímulos do ambiente através do tato e tem uma camada de gordura que evita a perda de calor, Aqui embaixo a gente tem gordurinhas, tá bom? Então essa seria aí um pouquinho sobre, o sistema tegumentar. Então nós temos um texto aqui, ó. Você já estudou a função do suor. O suor é um líquido que tem 99% de água e 1% de sais minerais em sua composição. Sua função é regular a temperatura do corpo humano, que deve ser mantida em torno de 36 graus e meios, Um segundo sistema que a gente vai falar é o sistema digestório. Então vamos lá. O que compõe aí um sistema digestório que aparece aqui na nossa imagem, Os componentes principais estão aqui, ó. Boca, glândulas salivares, faringe, esôfago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e o ânus. Então começa aqui, ó, na boca, as glândulas salivares, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, a região do ânus, Aí nós temos aqui o fígado, que é uma glândula anexa, e ali atrás, que não aparece muito bem, nós temos o pâncreas e assim por diante. Qual é a função então do sistema digestório, minha gente? É digerir alimentos, transformando-os em partículas minúsculas, para que assim os nutrientes sejam absorvidos, pelo organismo e levados aí para as células do corpo através do sangue. Então imaginem vocês que a gente, ao comer uma molécula grande, uma estrutura grande, a gente vai mordendo, a gente vai amolecendo para que elas vão se transformando em estruturas menores, para que aí sim a gente possa absorver os nutrientes que elas possuem, O próximo sistema é o sistema respiratório. Então, respirar é vital para o organismo, é importantíssimo para a nossa vida, E para extrair a energia dos alimentos, precisamos de oxigênio. E é o sangue, que transporta esse gás para todo o organismo. Então aqui a gente começa a perceber
que os nutrientes lá na digestão chegam nas células pelo sangue e o oxigênio também chega lá nas células através do sangue, tá? Lá na célula, a reação química que ocorre então nas células libera a energia necessária para manter, né, o indivíduo vivo. Então, depois que utiliza esse gás, o organismo também gera um resíduo que precisa ser eliminado, que é o gás carbônico. Então, é aquilo que eu falo para vocês. A gente respira o oxigênio e depois a gente libera o gás carbônico. E aí, quem está dentro desta função, dessas trocas gasosas, é o nosso sistema respiratório, que ele está aqui na imagem e ele é formado por alguns componentes principais. Então, vamos lá. Fossas nasais, aí vem aqui, ó, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos dentro do pulmão, o próprio pulmão, né, propriamente dito, e lá na pontinha dos bronquíolos nós vamos ter os alvéolos. Então, a função desse sistema é realizar as trocas gasosas entre o corpo e o ambiente, ou seja, eu vou absorver o gás oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, olha lá, ó, a gente respira oxigênio, vai até os alvéolos, cai nas correntes sanguíneas e vai para a célula. Ocorre uma reação para produzir energia e libera gás carbônico pelo sangue, chega até os alvéolos esse gás carbônico, né? E aqui no pulmão a gente libera gás carbônico na sequência, né? E o último sistema que eu quero falar com vocês nesse vídeo é o sistema circulatório, né? Que é o que está envolvendo ali o sistema digestório e o sistema respiratório, como a gente acabou de falar. Ele é constituído, então, por os vasos sanguíneos, né? Pelo coração e por aquilo que corre dentro dos vasos sanguíneos, que é o sangue. Então, a função, né, deste sistema é transportar o sangue para todas as células aí do corpo, levando nutrientes, levando oxigênio e outras substâncias, além de recolher resíduos que precisam ser eliminados, né? Então, pessoal, o que eu queria falar até este momento era isto, e eu aguardo vocês então aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!